acaba gerando muitos embates e aí os deputados não chegam a um acordo. Mas dessa vez me parece que há uma maioria em função desse acordo, favoravelmente a esse acordo. E a gente vai acompanhar já já todos os debates. É bom que você que está nos acompanhando esteja atento, porque é um assunto polêmico e um assunto que agora no debate aqui dos deputados você vai conseguir ter mais detalhes. E agora a gente observa que tem obstrução já logo no início. Por exemplo, está tendo agora a leitura da ata. O deputado Domingos Neto faz a leitura da ata da sessão anterior e os deputados estão registrando a presença de novo. Significa, portanto, obstrução. E mais cedo a gente ouviu alguns deputados falando, questionando, deputados do PSOL, por exemplo, questionando esse acordo. Mas, pelo que a gente tem observado, desde quando esse tema surgiu aqui no plenário, há uns 20 dias, a tendência de que há uma maioria em função desse acordo de salvaguardas entre Brasil e Estados Unidos para uso da base de Alcântara, que é uma área no Maranhão em que é bem propício para o lançamento de foguetes, enfim, de objetos para o espaço. Keila. Exatamente, Carlos. O PSOL, a preocupação do partido é com as comunidades quilombolas da região, como elas vão ser retiradas da região, como será feito esse manejo dessas comunidades que moram nas cercanias ali da base de Alcântara, já que o acordo envolve a retirada, o uso exclusivo de algumas áreas pelos Estados Unidos. Então há essa preocupação. O presidente Rodrigo Maia mais cedo afirmou que só depois de se aprovar o projeto é que o governo deixará claro como vai atingir, se vai atingir as comunidades quilombolas. O deputado Nivaldo Albuquerque votou com o partido na votação anterior. Presidente, a bancada maranhense convoca todos os maranhenses para votar o acho nesse momento. Deputado Padre João, votei com partido, as votações anteriores. Deputado Rodrigo de Castro votou com partido na votação anterior. Rodrigo de Castro. Na última votação. Nós observamos aqui, por exemplo, deputados do Maranhão pedindo a votação desse projeto, desse acordo internacional. E você que está nos acompanhando, é um projeto de decreto legislativo porque acordos internacionais assinados pelo presidente da República como chefe de Estado precisam ser ratificados pelo Congresso Nacional. Começa a votação aqui pela Câmara e depois no Senado. Se a Câmara rejeitar, nem vai ao Senado. Precisa que as duas casas concordem e aprovem, portanto, por maioria, estes acordos para que eles possam fazer parte do ordenamento jurídico brasileiro. E no caso, para que haja autorização para que o governo americano utilize a base, o centro de lançamento de Alcântara, que é conhecido, né, por base de Alcântara, Keila. Exatamente. O relator dessa proposta é o deputado Hildo Rocha. Mais cedo também ele afirmou aqui a nossa equipe de que é um projeto que traz vantagens ao Brasil, já que o Estado brasileiro deixaria de ter um prejuízo de mais de 30 milhões de reais por ano, por dia, segundo ele, com essa base parada. Também ele argumenta que sem a aprovação desse projeto, o lançamento de foguetes fica inviabilizado, já que são os Estados Unidos que detêm mais de 80% das patentes para lançamentos de foguetes no mundo. Que a concentração de renda aumentou no Brasil. A renda média dos 1% dos trabalhadores mais ricos subiu de 25.593 para 27 mil. Já entre os 5% mais pobres, a renda caiu de R$ 158 para 153. Aqui, com esse dado do IBGE, fica claro que a vida do povo brasileiro piorou. E as reformas que foram feitas só aumentaram essa diferença entre quem tem um poder aquisitivo maior para o poder aquisitivo menor. E não há nenhuma sinalização por parte do governo do presidente Bolsonaro que possa reverter esse quadro. E a principal situação do salário que ficará congelado, e o governo comemorou porque o... Para concluir, presidente, o raciocínio. Obrigado. Que o reajuste do salário mínimo será menor para o ano que vem, não 1.039, como foi aprovado na lei de diretrizes orçamentárias, mas ficará inferior. Então são cortes na vida do povo trabalhador e que acabam contribuindo para esse dado que o IBGE apresenta, que é altamente preocupante, que a renda dos mais ricos aumenta e a dos mais pobres diminui.
Então há sim, com a política do governo Bolsonaro, uma diferença maior nas classes brasileiras. Isso é inaceitável e só vai piorar o quadro de vulnerabilidade social que nós já vivemos. Obrigado, presidente. Presidente, convido os deputados do bloco PP, MDB e PTB a registrar presença. A gente vai votar o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, um acordo muito importante para o Brasil, para o Maranhão. A expectativa é para que já alcance o quórum de 257 para que inicie a votação do projeto de decreto legislativo 523 de 2019, que aprova o acordo de salvaguardas tecnológicas que é entre o Brasil e o governo americano para lançamentos de foguetes, espaçonaves e satélites que usam tecnologia então norte-americana a partir do Centro Espacial de Alcântara, que fica no Maranhão. E o governo brasileiro vai receber dinheiro, remuneração por isso, pela utilização da base. Esse acordo que foi assinado em março e chegou ao Congresso por meio de mensagem presidencial. E aí agora o Congresso tem que votar. Começa pela Câmara dos Deputados, depois vai ao Senado Federal. E é um projeto de decreto legislativo porque faz parte, é função do Congresso Nacional do Legislativo fazer esse tipo de lei, legislar. O presidente da República, como chefe de Estado, assina lá um tratado internacional, mas o Congresso, como representante direto do povo, como se o povo estivesse referendando o acordo, é quem vai, de fato, assinar esse acordo para que ele possa, assinar do ponto de vista simbólico, para que ele possa, de fato, fazer parte do ordenamento jurídico brasileiro. Deputado Hildo Rocha. Todo o Brasil. Mas eu vejo que ainda faltam ali mais ou menos 10 deputados do Maranhão que ainda não marcaram presença. Por isso quero convidar, eu sei que as suas assessorias, através dos seus gabinetes que ainda estão abertos, vão avisar os deputados do Maranhão para vir marcar presença aqui no plenário Ulisses Guimarães, para que nós possamos votar no dia de hoje o haste Brasil e Estados Unidos para viabilizar a base de lançamento de foguete de Alcântara. A lista de presença e registro de comparecimento de 257, senhores deputados e senhores deputados, passa a ser ordem do dia. Projeto de decreto legislativo 523, discussão em turno único do projeto de decreto legislativo 523/19, acordo entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo dos Estados Unidos da América sobre salvaguardas tecnológicas relacionadas à participação dos Estados Unidos da América em lançamentos a partir do Centro Espacial de Alcântara, assinado em Washington em 18 de março de 2019, tendo parecido a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional pela aprovação, relator deputado Hildo Rocha. Agora tem quórum, portanto, para iniciar já a discussão e votação deste decreto legislativo. Exatamente, Carlos. Deve haver muito debate aqui em plenário, né? Já que a bancada do PSOL já se posiciona contrário à aprovação desse decreto e também a parte da bancada do Maranhão está dividida em relação também ao projeto. Eu conversei com o deputado Bira do Pindaré na última sessão, ele é do PSB. Esta matéria é um desastre completo no que tange a garantia dos direitos dos povos e comunidades tradicionais, como determina a Constituição brasileira e como errado por vários tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Hoje, esta casa pode cometer uma grave violação dos direitos das comunidades quilombolas que existem na região de Alcântara, no Maranhão, que poderão ser impactadas caso seja aprovado o acordo de salvaguardas tecnológicas firmado entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos para a exploração comercial do centro de lançamento de Alcântara. Um espaço que, sem dúvida nenhuma, pode ser aprimorado com um projeto soberano de desenvolvimento aeroespacial do nosso país, mas que, de maneira alguma, isso poderia ser feito às custas do sofrimento dessas centenas de famílias quilombolas. Há uma história de mais de 30 anos de violações praticadas pelo Estado brasileiro. Famílias foram removidas no passado com a promessa de que seriam indenizadas, de que teriam suas terras tituladas, e nada disso foi assegurado. E hoje essa história se repete. Lamentavelmente, o presidente Rodrigo Maia optou por um entendimento aqui na Câmara dos Deputados
que despreza os direitos das comunidades quilombolas. O senhor presidente poderia ter optado por respeitar a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, que determina a necessidade de consulta prévia, livre e informada às comunidades atingidas por medidas legislativas e administrativas que afetem os seus modos de vida. Não é esse entendimento da Casa, não é esse o entendimento da assessoria da mesa diretora, que prefere passar por cima dos direitos das comunidades para levar um processo legislativo completamente viciado, completamente anticonstitucional, completamente contrário àquilo que deveria preservar o Estado brasileiro. Joga a responsabilidade da consulta prévia para o Poder Executivo, tirando a responsabilidade do Poder Legislativo de barrar desde já essa medida. Por essa razão, o PSOL é contrário à continuidade da apreciação dessa matéria e solicita a sua retirada de pauta. Orientação de bancada. Como vota o bloco do PP? Como vota o PT, PSL? Senhor presidente, essa matéria já foi amplamente debatida e nós estamos no ponto de votar, portanto o bloco PP, MDB, PTB encaminha não. PSL. Presidente, o PSL orienta sim a base de Alcântara desenvolvimento para o nosso país, é atrair 5 bilhões de dólares por ano, é a aeronáutica, é garantir 140 milhões e o requerimento é não. Não, corrigindo. PT. Republicanos é não, presidente. Não. PT, PDT. Presidente, essa matéria não foi discutida. Não é verdade que tenhamos discutido o mérito dessa matéria. Ela apenas passou pela CREDEM, não passou pela CCTCI, portanto nós não discutimos. E nós temos profundas divergências, não é com a base de Alcântara, é com o conteúdo do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas que apresentaremos, inclusive, destaques supressivos ao PDL. O PDT orienta sim. PT. Senhor presidente, nós aqui nos posicionamos pela obstrução, porque nós estamos convictos de que este acordo atinge a soberania nacional e os direitos humanos. A soberania nacional e os interesses do Brasil e do continente estão afetados pela submissão aos interesses norte-americanos. Há aqui um posicionamento, uma área estratégica para o lançamento de satélites, há uma área estratégica geograficamente posicionada. Eu quero homenagear Valdir Pires na sua sabedoria histórica, ao ter barrado historicamente, então, nesta casa, acordos que eram danosos ao Brasil em nome do interesse brasileiro. Por isso nós falamos com muita determinação em defesa da soberania nacional e do Brasil, dos interesses continentais latino-americanos, mas além disso dos povos tradicionais. Os quilombos são povo brasileiro. Nós não podemos desconsiderar 2.000 cidadãos brasileiros atingidos diretamente neste momento. Muito obrigado. PSD. O PROS. PSD, senhor presidente, orienta assim. O Brasil já discute há muitos anos essa matéria e é o momento de nós decidirmos pelo Brasil. Então, por isso, o PSD orienta não. PL. O PL orienta não e entende que o Brasil está desenvolvendo. O Brasil está saindo da posição de colônia e mantendo, sim, a sua soberania. O partido orienta não, senhor presidente. PSDB. Presidente, o PSDB orienta não, por entender que precisamos de votar essa matéria. Essa matéria eu acho que até o país já discutiu. Isso foi manchetes, o assunto debatido, analisado pela imprensa. Talvez a oposição não quis discutir o assunto. Está mais do que discutido, precisamos de votar, porque o país não pode ficar parado diante de acordos internacionais, que são importantes também para as relações internacionais do Brasil. PSDB diz não. Cidadania. Cidadania não. Novo. Presidente, só para a gente reforçar, a gente já discutiu muito essa matéria. Isso é para viabilizar a base de Alcântara, não é? A gente não está ameaçando soberania, não está vendendo o país. Inclusive, o acordo anterior lá com a empresa da Ucrânia não funcionou porque todas as partes dos foguetes são parte americana. Se a gente for soltar um foguete italiano, tem parte americana. Foguete coreano, tem parte americana. Então isso é para viabilizar, senhor presidente. Não vota não. PCdoB. PCdoB, presidente, considera que essa não é uma questão de soberania. É uma questão de proteção de tecnologias. Temos um compromisso com a soberania nacional inquestionável.
pode ter algum partido, algum ator político que defenda a soberania tanto quanto nós, mas ninguém defende mais que nós. Essa questão de Alcântara é importante, como nós vamos no debate expor minuciosamente, e é importante que nós nos dediquemos a essa ação e depois também manter a defesa que sempre fizemos das comunidades quilombolas de Alcântara. Não. Prode, senhor presidente, orienta não, porque tem absoluta convicção que esse assunto já foi discutido com a seriedade que ele precisa. Desde a época do primeiro acordo, que todos aqui elogiam a presença do ex-deputado falecido Valdir Pires, porque eu tenho respeito e consideração. Nós nos atrasamos naquele tempo e deixamos de ganhar quase 4 bilhões de reais com esse acordo não ter sido assinado naquele tempo. Então está tudo discutido, nós temos consciência do que estamos fazendo e sabemos que para o Maranhão, para o Brasil e para o desenvolvimento tecnológico brasileiro é um grande avanço. DEM. Democratas do painel, o PCdoB não. Tá. Solidariedade, Podemos. PSOL. Democratas não, senhor presidente. Senhor presidente, o pessoal vai entrar em obstrução a favor do requerimento, que é nosso, e quero que lê a declaração da PGR, que diz que o previsto na Convenção 169 da OIT é no sentido da imprescindibilidade da pronta realização de consulta prévia, livre e informada das comunidades quilombolas. O que não foi feito são 300 famílias, mais de 2, 3 mil pessoas. Segundo lugar, é uma questão de soberania nacional. Não há nenhuma proibição, por exemplo, de uso bélico ou militar por parte dos Estados Unidos na utilização do centro de Alcântara. Mais do que isso, as restrições que estão colocadas aos brasileiros impostas pelos americanos. Nós vamos discutir isso no mérito aqui hoje. Por isso o pessoal está em obstrução. Podemos. Senhor presidente, essa base de Alcântara é o desejo de todo o povo brasileiro e do povo do Maranhão. Não tem como nós esperarmos mais tempo para votar essa matéria. E essa conversa de tomar terra de quilombolas, ninguém vai tomar nenhuma terra, ninguém vai deixar desprotegido nem o quilombola. Jamais qualquer governo deixaria desprotegido o quilombola. O governo do Maranhão, o governo federal, a retirada, se tiver o quilombola, é acertada, indenização. Então, esse acordo aqui de salvaguardas tecnológicas e a participação dos Estados Unidos para lançamento do Centro Espacial de Alcântara, ele já é esperado há muito tempo. O Brasil não tem tecnologia à altura. PSB. Senhor presidente, nós tivemos a oportunidade de estar presente na missão que foi promovida pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, junto com esta casa, representantes do Congresso Nacional. Estivemos na base de Kourou, na Guiana Francesa, e o Brasil precisa pegar o passaporte para o desenvolvimento e empreendedorismo aeroespacial. Programa muito bem concebido, tem o respaldo também do ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. E eu acredito que com esse projeto nós vamos trazer para o Nordeste brasileiro esse polo, esse ecossistema de inovação aeroespacial, e nós precisamos dessa oportunidade e da ajuda também do Congresso Nacional. Eu acredito muito, nesse projeto para o país, e nós precisamos aqui fazer essa discussão de forma aprofundada, séria, e não podemos esterilizar a inovação do nosso país, especialmente o empreendedorismo aeroespacial. Portanto, não. Governo. Não, presidente Maia, o governo orienta não. Eu estive pessoalmente na base de Alcântara. Vi que está completamente abandonada. Isso fala com relação a quilombolas. Desde o governo de Collor, os quilombolas estão abandonados. Desde o governo do Collor, os quilombolas estão abandonados. E agora, com a tecnologia que iremos implementar naquela base, com a parceria com os Estados Unidos,
que não atinge em nada a nossa soberania. Apenas os americanos estarão preservando a sua tecnologia, o que é muito lógico. Agora me surpreende quando vem aqui falar em soberania, se não sabe o que é soberania. Quem apoiava a Venezuela, quando apoiava Venezuela com mísseis contra o Brasil, vem falar em soberania. Por favor, nós vamos solucionar de vez o problema dos quilombolas. No mais, é pura demagogia. Grato, presidente. Senhor presidente, orienta o voto não e pede a quem quer votar essa matéria que vamos ser objetivos na orientação, votar não, porque temos ainda um quinto de obstrução a ser vencido. A presidência solicita a todas as senhoras deputadas e aos senhores deputados que tomem seus lugares, a fim de ter isso a votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação. PDT muda para obstrução, presidente. Essa votação agora que os deputados vão fazer é um requerimento que pede a retirada de pauta desse projeto de decreto legislativo número 523 de 2019, que aprova o acordo de salvaguardas tecnológicas entre Brasil e Estados Unidos para lançamento de foguetes, espaçonaves e satélites que usam tecnologia americana a partir da base de Alcântara. Deputado Tito. Avante orienta não. PSC orienta. Eu vou votar amanhã. Tá bom. Deixa que eu resolvo isso amanhã. Todo mundo já votou? PSC não, senhor presidente. Deputada Rosângela. Então, a gente tem observado aqui que os dois pontos que os deputados que não querem que essa proposta avance, que esse projeto de decreto legislativo avance, estão em torno dos quilombolas que habitam a região da base, Keila Santana, e também em relação à questão da soberania. Então há uma discussão de que esse tratado, esse acordo entre o Brasil e o governo americano para o uso da base espacial, do Centro Espacial de Alcântara, fira em algum momento a soberania brasileira. Por outro lado, a argumentação é diferente, que vai fazer realmente prosperar a base, que vai gerar recursos e empregos. Exatamente, Carlos. Há essa preocupação com um possível impedimento do Brasil de desenvolver o programa espacial, mas os governistas afirmam que se o Brasil não desenvolveu até agora, não seria este o momento de pensar nesse impedimento. Então, esse acordo com os Estados Unidos favoreceria esse de satélites e foguetes brasileiros, mas há diversos termos no acordo aqui que a oposição gostaria de discutir com mais tempo, discutir nas comissões, já que a urgência dele foi aprovada, ele pulou as comissões e veio direto para o plenário. Bom, e depois dessas votações essas primeiras votações para obstrução, por exemplo, esse agora de retirada de pauta, ainda há possibilidade de outros requerimentos que podem ser apresentados. Mas quando a gente observa os debates, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores está em obstrução nesse pedido de retirada de pauta, o PDT também, o PSOL também em obstrução. E aí isso significa que os partidos não estão registrando presença para que dificultem o alcance do quórum, dos 257 necessários para poder finalizar essa votação. Um requerimento como esse precisa de maioria simples, mas precisa ter 257 presenças, 257 deputados e deputadas presentes no plenário com, claro, a presença registrada no painel eletrônico. Keila Santana, sim. Um dos argumentos do PSOL e do PT também, Carlos, é sobre uma consulta prévia que deveria ser feita às comunidades quilombolas da região sobre a aprovação, antes da aprovação de medidas legislativas, né, que afetariam a vida cotidiana dessa população. Essa consulta prévia não foi feita, mas os que defendem um acordo afirmam que depois da aprovação do decreto legislativo, o governo sim vai deixar claras as regras, vai consultar as populações e os atingidos, os possíveis atingidos das comunidades quilombolas da região sobre o remanejamento. E esse debate em relação à base de Alcântara, ele envolve não só o Congresso Nacional, o governo brasileiro, o governo americano, mas também o próprio estado do Maranhão, o próprio governador e os deputados. Como a gente tem observado, vários deputados do Maranhão têm se posicionado e falado favoravelmente. Agora, na retirada de pauta, se fosse vir como parâmetro, 7 deputados apoiaram.
251 não. Então é possível que nas votações de mérito isso já indique que a maioria está mesmo favorável à ratificação desse acordo. Para oferecer parecer aos projetos pelas comissões de Ciência, Tecnologia, Comunicações, Informática e de Constituição, Justiça e Cidadania, concede a palavra ao deputado Marcelo Ramos. Estou trabalhando, meu amor. Marcelo Ramos, que é do PL do Estado do Amazonas, ele vai oferecer o parecer a este projeto que tem urgência, por isso que ele está aqui já no plenário e não vai passar pelas comissões temáticas que normalmente passaria. Comissão de Vossa Excelência para dispensar o relatório e direto ao voto, senhor presidente. Senhor presidente, queria só corrigir meu voto aí, por gentileza. Coloquei sim erroneamente quando é colocado não. Declaro o não. Deputado, pode votar. Pode. Direto ao voto. Pode direto ao voto. Voto do relator. A mensagem com o texto do acordo foi distribuída a esta comissão permanente por tratar de matéria atinente a relações diplomáticas, econômicas e comerciais e científicas com outros países, política externa brasileira, acordo internacional, política de defesa nacional, forças armadas e direito espacial, nos termos do que dispõe as alíneas A, B, C, F, G e I do inciso 15 do artigo 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Na sua essência, o acordo celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América sobre salvaguardas tecnológicas relacionadas à participação dos Estados Unidos da América em lançamentos a partir do Centro Espacial de Alcântara, designado pela sigla AST, de Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, representa uma parceria estratégica sem precedentes, possibilitando o acesso do Brasil e recursos que poderão alavancar o tão sonhado Programa Especial Brasileiro em troca da utilização do Centro Espacial de Alcântara para o lançamento de foguetes americanos. Há uma expectativa, com o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, de que o Brasil será inserido no mercado mundial de lançamento de foguetes, passando a deter no mínimo 1% desse mercado mundial, o que representaria ganhos estimados de 10 bilhões de dólares a partir de 2040, consolidando o país como um forte protagonista do segmento de lançamentos. Afora isso, projetam-se inúmeros benefícios econômicos e sociais para o município de Alcântara e também para o estado do Maranhão. A efetiva utilização do Centro Espacial de Alcântara certamente movimentará o comércio, bancos, hotéis, restaurantes e assim por diante, gerando empregos, além de incrementar o turismo local e proporcionar melhorias na área educacional, na formação de mão de obra especializada e na infraestrutura da região. O Acordo de Salvaguardas Tecnológicas representa um compromisso da utilização remunerada do Centro Espacial de Alcântara com o Brasil, garantindo que as tecnologias e patentes do usuário estarão protegidas contra o uso ou cópia não autorizados. Neste caso, que foguetes e espaçonaves nacionais ou estrangeiras que contenham tecnologia americana estarão protegidos. Para o Brasil, o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas representa um mecanismo que permitirá a operação comercial do Centro Espacial de Alcântara, até hoje emperrada, e a oportunidade de tornar realidade a política espacial brasileira, gerando desenvolvimento tecnológico, social e econômico. De outro ângulo, o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas não representa qualquer afronta à soberania nacional, não indo além de mero acordo de natureza comercial, protegendo a tecnologia americana embarcada em foguetes e satélites de qualquer nacionalidade que venha a ser lançado do Centro Espacial de Alcântara. Assim sendo, e percebendo as tratativas em consonância com os princípios que norteiam nossas relações no campo internacional, particularmente com aqueles consignados no artigo 4º de nossa Carta Magna, manifestamos-nos nos termos do projeto de decreto legislativo anexo favoravelmente à ratificação do acordo celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América sobre salvaguardas tecnológicas à participação dos Estados Unidos da América em lançamentos a partir do Centro Espacial de Alcântara, assinado em Washington em 18 de março de 2019. Parecer ao projeto